Oi pessoal, aqui é o Garcia Júnior e você está no canal Entendendo a Arte. Se você gostar do vídeo, deixa aí o teu like, te inscreve no canal, clica no sino para notificações, comenta à vontade e compartilha com a galera. Se você já acompanhou as últimas aulas, já conhece a nossa linha do tempo de História da Arte do Mundo Ocidental, da qual nós brasileiros fazemos parte, você veja que o futurismo ocorre um pouquinho depois do começo do cubismo e fica simultâneo a outros movimentos que nós ainda vamos falar nas nossas videoaulas. E o futurismo começou com um manifesto, o Manifesto Futurista, de autoria do poeta italiano Marinetti, Filippo Tommaso Marinetti, e é publicado em Paris em 1909. Mas, professor, por que o movimento é italiano e o manifesto é publicado em Paris? Ora, se você viu as nossas últimas videoaulas, já sabe que no final do século XIX, começo do século XX, os movimentos artísticos e literários, se quisessem ter uma real importância e relevância, eles aconteciam aonde? Em Paris, França. Então, nesse manifesto, que foi o primeiro de uma série de manifestos veiculados até 1924, Marinetti declara a raiz italiana dessa nova proposta estética. Manifesto Futurista. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e do destemor. A coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais de nossa poesia. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase, o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco. Não há mais beleza a não ser na luta. Nenhuma obra que não tenha um caráter agressivo pode ser uma obra-prima. A poesia deve ser concebida como um violento assalto contra as forças desconhecidas para obrigá-las a prostrar-se diante do homem. Nós queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos libertários, as belas ideias pelas quais se morre e o desprezo pela mulher. Nós queremos destruir os museus, as bibliotecas, as academias de toda a natureza e combater o moralismo, o feminismo e toda a vileza oportunista e utilitária. É da Itália que nós lançamos pelo mundo este nosso manifesto de violência arrebatadora e incendiária, com o qual fundamos hoje o futurismo, porque queremos libertar este país de sua fétida gangrena de professores, de arqueólogos, de cicerones e de antiquários. Já é tempo de a Itália deixar de ser um mercado de Belchiores. Nós queremos libertá-la dos inúmeros museus que a cobrem toda de inúmeros cemitérios. Muito forte esse texto. Falando da Itália para o mundo, o futurismo coloca-se contra o passadismo burguês e o tradicionalismo cultural, a opressão do passado. O movimento aclama a glorificação do mundo moderno e da cidade industrial. Então, você pode ver que os italianos que aderiram ao movimento do futurismo foram muito agressivos e muito fortes mesmo na sua proposta de mudança. Eles não queriam mais nenhuma ligação com o passado. E olha que os italianos têm um passado riquíssimo e de muita influência na história do mundo ocidental, com o Renascimento, o Barroco, dentre outros movimentos. Eles queriam exaltar a máquina, o mundo moderno, a sociedade industrial. Observe bem essa obra, Visões Simultâneas, do artista italiano Umberto Boccioni. A teoria da arte futurista era dominada por duas categorias, dinamismo e simultaneidade. Trata-se de conceitos interrelacionados e muito difíceis de tratar em separado. No manifesto técnico da pintura futurista, dinamismo é descrito como referências a cenas em movimento. A exaltação da máquina e da beleza da velocidade, associada ao elogio da técnica e da ciência, torna-se emblemática da nova atitude estética e política. Sim, política. Os futuristas, na publicação dos seus manifestos, tinham uma ideologia política muito clara e específica do que eles pretendiam com toda essa revolução, até mesmo agressiva. Você sabe que ideologia política era essa? Fica olhando o vídeo que daqui a pouco eu te mostro. Então os artistas tinham uma outra sensibilidade artística e estética, com uma proposta condicionando a arte à velocidade dos meios de comunicação, algo que está na base das novas formas artísticas futuristas. E veja bem, o movimento ocorre no começo do século XX, por volta de 1908 a 1910, data de início do movimento. Nesse período, os meios de comunicação de massa que existiam eram basicamente jornais,
os periódicos impressos como revistas, tá? O rádio estava começando, não eram todos os lugares que você tinha o rádio, e a televisão mesmo era uma invenção que ainda ia aparecer lá pelos anos 20, anos 1930. Então imagina como seria o impacto dessa estética, dessa proposta ideológica dos futuristas no mundo de hoje, cuja comunicação rápida é uma característica das novas gerações. A partir de então, se projeta como um movimento artístico mais amplo, que defende a experimentação técnica e estilística nas artes em geral, sem deixar de lado a intervenção e o debate político-ideológico. Você está vendo aí uma página do jornal francês Le Figaro, um dos jornais em que os futuristas publicavam seus manifestos. Veja aí alguns dos artistas italianos do movimento futurista: Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla e Gino Severini estão entre os principais nomes do primeiro futurismo, a primeira fase do futurismo, que conhece um refluxo em 1916 com a morte de Umberto Boccioni e com a crise social e política instaurada pela Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918. Um momento engraçado. Veja, os futuristas eram italianos e a máfia começou na Itália. E observe bem a cara desses artistas. Não parecem os mafiosos? Observe bem a expressão de Umberto Boccioni. O Gino Severini, que você está vendo bem aí, parece até um personagem de histórias em quadrinhos. Então, com a morte de Umberto Boccioni, relativamente novo, a primeira fase do futurismo se encerrou e uma segunda fase se inicia, tendo como um protagonista o artista Fortunato De Pero. Essa segunda fase não teve a mesma força criadora do início do movimento, mas deu continuidade principalmente à questão estilística e estética do jeito de fazer arte dos futuristas. Então podemos citar como características no futurismo o dinamismo e a simultaneidade, que são termos paradigmáticos dessa proposta artística. A ênfase na ação e na pesquisa do movimento aparece tanto no romance Mafarca, ou Futurista, de Marinetti, e no Manifesto Técnico da Literatura Futurista, de 1912. Tanto nas artes visuais, como por exemplo nas esculturas Formas Únicas na Continuidade do Espaço, de Boccioni, e nas telas Os Funerais do Anarquista Galli, de Carlo Carrà, e também na tela O Dinamismo de um Cão na Coleira, de Giacomo Balla. As inspirações nas pesquisas de cor e nos efeitos de luz do pós-impressionismo divisionista, assim como nas técnicas das composições cubistas, são muito evidentes. Então você tem aí uma influência muito grande dos pós-impressionistas, que você pode ver nesse vídeo aqui, e uma influência muito maior dos cubistas, que você pode ver nesse outro vídeo aqui. Apesar de todas essas influências do cubismo, o futurismo não coloca nas suas obras a carga emocional, afetiva que o cubismo tinha. Basta lembrarmos das obras de Pablo Picasso. E aí, já pensou em qual é o movimento ideológico político que os futuristas apoiavam na Itália no começo do século XX? Se você conhece um pouquinho de história, já deve ter percebido qual é. A forte politização do movimento é outro traço marcante e distintivo da arte futurista. A base ideológica do movimento é anticlerical. O que é isso? Anticlérigo, antirreligiosos ou sacerdotes. Revelam os manifestos políticos lançados em 1909, 1911, 1913 e 1918. E em seguida o movimento se torna antissocialista pela defesa da modernização da indústria e da agricultura, do irredentismo, de uma política exterior agressiva. Então o movimento político ideológico que os futuristas apoiavam era o fascismo. As afinidades com o fascismo, entrevistas pelo nacionalismo exacerbado e pela exaltação do ímpeto e da ação, se concretizam quando diversos membros do grupo futurista aderem ao partido fascista. Na obra O Futurismo e Fascismo, que você pode ver a capa aí, Marinetti reúne discursos e relatos em que apresenta o futurismo como parceiro e precursor do fascismo.
Benito Mussolini foi um político italiano que liderou o Partido Nacional Fascista e é acreditado como sendo uma das figuras-chave na criação do fascismo. Tornou-se primeiro-ministro da Itália em 1922 e começou a usar o título Il Duce desde 1925, onde abandonou qualquer estética democrática do seu governo e estabeleceu sua ditadura totalitária. Benito Mussolini resumiu a doutrina fascista numa regra concisa: tudo para o Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Algumas obras futuristas beiram o abstracionismo total. Se não for o título, algumas obras certamente não teriam sentido figurativo, pois a imagem foi demasiadamente estilizada e reduzida aos seus elementos básicos visuais. O futurismo foi além das artes visuais. Como você viu no início do vídeo, ele começou com uma proposta literária, através do manifesto ou dos vários manifestos publicados em jornais e periódicos na França. E as propostas futuristas impregnam diversas artes. Na música, o teórico, pintor e músico Russolo defende a arte dos ruídos, pela criação dos instrumentos que produzem surpreendente gama de sons, os entoadores de ruídos. Nas artes cênicas, o teatro sintético futurista de 1915 prevê ações simultâneas que tomam o palco e a plateia. A ênfase na invenção cênica aparece nos posteriores Teatro da Surpresa e no Teatro Visionário. As experiências futuristas com o cinema, por sua vez, acompanham o movimento a partir de 1915 e mobilizam Marinetti, Bala, entre outros. Você pode observar esses conceitos no filme Vida Futurista, de 1916. Glorificando a tecnologia e entendendo a aceleração dos motores e turbinas como uma libertação do passado, saudavam entusiasmadamente as novas invenções como o horizonte do futuro humano. É mais belo um ferro elétrico do que uma escultura, disse Giacomo Balla, um dos fundadores do movimento, assertiva que aponta para a ruptura que representa a proposta futurista. A ideia principal que os futuristas buscavam incorporar em seu procedimento artístico era principalmente a velocidade, captando, seja nas artes plásticas, seja na literatura, esse movimento acelerado que percebiam intensificar-se ao seu redor. Nas palavras de Filippo Marinetti, o esplendor do mundo se enriqueceu com uma nova beleza, a beleza da velocidade. Um automóvel de carreira é mais belo que a escultura clássica Vitória de Samotrácia. E quais foram as influências dos futuristas na arte brasileira do período, assim como o cubismo influenciou também? Os modernistas brasileiros reunidos na Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo, recebem imediatamente a alcunha de futuristas, configuram o chamado futurismo paulista, em virtude das propostas estéticas renovadoras e das intervenções estéticas de vanguarda. Caso eu não tenha falado ainda para vocês o que é uma vanguarda artística, trata-se de um grupo pequeno, geralmente de artistas, que tentam fazer algo à frente do seu tempo, fazendo experimentações artísticas, técnicas, propostas ideológicas, propostas estéticas, diferente do que é feito até então. Alguns artistas que assumem a vanguarda para ficarem à frente do seu tempo, assumem também o risco de experimentar e errar. Na verdade, dentro da história da arte, nós conhecemos aqueles movimentos que deram certo, que permaneceram com uma importância cultural, histórica e artística dentro do nosso mundo, dentro da nossa sociedade. Mas também existem muitos artistas que se propõem a fazer algo de vanguarda que acaba não dando certo e não são tão relevantes assim. Vamos ver algumas características gerais do futurismo: desvalorização da tradição e do moralismo, a valorização do desenvolvimento industrial e tecnológico, defesa de uma ligação entre as artes plásticas e o mundo moderno, a propaganda como principal forma de comunicação, o uso de onomatopeias, palavras com sonoridade que imitam ruídos, vozes, sons, objetos nas poesias, e aí você vai poder fazer até uma ligação com as histórias em quadrinhos, cujo o uso da onomatopeia se torna muito evidente como um recurso gráfico para o som, poesias com uso de frases fragmentadas para passar a ideia de velocidade, pinturas com uso de cores vivas e contrastantes, sobreposição de imagens, traços e pequenas deformações para passar a ideia de movimento e dinamismo. Bem, pessoal, chegamos ao final dessa videoaula e espero que você tenha gostado e tenha enriquecido um pouco o seu conhecimento. Até a próxima!